Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E durante uma exibição especial de seu novo e tão falado filme Oppenheimer, o diretor Christopher Nolan expressou certas preocupações sobre o rápido desenvolvimento da inteligência artificial e fez uma comparação intrigante com a criação da bomba atômica. Mas será que essa comparação faz sentido? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado e vamos lá! Bom, em um painel na Universidade de Stanford em 2019, o Bill Gates disse que a IA era como armas e energia nuclear, sendo ao mesmo tempo promissora e perigosa. É claro que depois da Microsoft investir mais de 10 bilhões de dólares na OpenAI, esse discurso foi levemente alterado. A era da IA chegou, entre outras coisas. Bom, durante a Guerra Fria, um grupo de professores médicos chamados International Physicians for the Prevention of Nuclear War, traduzindo Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear, foi reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz por advertir sobre o uso apocalíptico de armas nucleares. Agora, esse mesmo grupo está alertando o mundo sobre a necessidade de agir contra a ameaça de robôs assassinos e armas autônomas nas mãos de terroristas. Um aviso foi dado em março de 2019 para uma reunião das Nações Unidas. Tecnologias de IA também podem ser usadas para criar armas de destruição em massa diferentes de qualquer coisa que o mundo já viu até hoje. É claro, gente, que uma ética muito inteligente precisa ser desenvolvida para lidar com essa ameaça crescente antes que seja tarde demais. Preocupações éticas gerais em relação à IA levaram à formulação do chamado Asilomar AI Principles, ou os princípios de IA de Asilomar, que foram desenvolvidos em uma conferência em Asilomar, na Califórnia, em 2017. Estamos falando de 6 anos atrás. E que foram ali subscritos, assinados mais de 1.000 pesquisadores de inteligência artificial. Alguns que endossaram esses princípios foram Stephen Hawking, Elon Musk, que acaba de lançar a xAI, sua empresa de IA, para competir com a OpenAI, e Jan Tallinn. Bom, e aqui eu vou dar um highlight em alguns dos princípios de Asilomar. Objetivo de pesquisa. O objetivo de pesquisa da IA deve ser não criar inteligência sem direções, sem direcionamento, mas inteligências benéficas para a sociedade. Um outro princípio, segurança. Os sistemas de IA devem ser seguros e protegidos durante a sua vida operacional, de forma verificável, aplicável e viável. Alinhamento de valores. Sistemas de IA altamente autônomos devem ser projetados de modo que os seus objetivos e comportamentos estejam 100% alinhados com os valores humanos em toda a sua operação. Valores humanos. Os sistemas de IA devem ser projetados e operados a modo de serem comparáveis com os ideais de humanidade, como por exemplo, dignidade, direitos, liberdade, diversidade cultural, entre outros. Privacidade pessoal. As pessoas devem ter o direito de acessar, gerenciar e controlar os dados que geram, dado o poder que todos os sistemas de IA têm para analisar e utilizar esse tipo de informação. Liberdade, que é inclusive o título da nossa newsletter. A aplicação de IA para dados pessoais não pode restringir a liberdade das pessoas. Benefício compartilhado. As tecnologias de IA têm que beneficiar e empoderar o máximo de pessoas possíveis e não pequenos grupos. Prosperidade compartilhada. A prosperidade econômica através da IA deve ser amplamente compartilhada para beneficiar toda a humanidade e, de novo, não só um seleto grupo de pessoas. Esses foram só alguns dos pontos que fazem parte desses princípios de Asilomar. Entre eles tem diversas outras coisas. Bom, mas vamos voltar à comparação da IA à bomba atômica. Nascido em 1904 em uma família rica de Nova York, Oppenheimer se formou em Harvard com especialização em Química em 1925, quase 100 anos atrás. 2 anos depois, ele concluiu seu doutorado em Física em uma das principais instituições de física teórica do mundo, a Universidade de Göttingen, na Alemanha. Ele tinha só 23 anos e era apaixonado pelos temas a ponto de deixar as outras pessoas em volta dele malucos. O Oppenheimer foi e será para sempre o pai da bomba atômica. Depois que a primeira arma nuclear foi testada com sucesso em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. O evento
momento, trouxe à sua mente algumas palavras de uma escritura hindu que diz assim: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. O filme de Christopher Nolan, recém-lançado, traz um enredo que acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas e pesquisadores ao longo do desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. E o Christopher Nolan, muito conhecido aí por diversos filmes, inclusive alguns do Batman, em uma sessão fechada de exibição do filme, compartilhou algumas preocupações em relação à inteligência artificial, ressaltando ali a falta de compreensão de muitas empresas sobre o significado matemático dos algoritmos que utilizam a tecnologia. Segundo Nolan, é importante assumir a responsabilidade por tudo que esses algoritmos são capazes de fazer. Além do diretor, participaram também do painel o diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos, Dr. Tom Mason, e os físicos Dr. Carlo Rovelli e Dr. Kip Thorne, e também o autor Kai Bird. O Nolan chamou a atenção da aplicação de inteligência artificial à infraestrutura defensiva, incluindo armas nucleares, que é uma possibilidade que chega até a ser aterrorizante. Ele também destacou a importância de responsabilizar as pessoas pelo uso dessas ferramentas e expressou ali suas próprias preocupações sobre as consequências não intencionais que podem surgir caso a IA seja tratada como uma entidade separada. O Nolan acredita que a história de Oppenheimer oferece uma oportunidade para refletir sobre as responsabilidades dos cientistas que criam tecnologias com consequências não intencionais, como, por exemplo, a inteligência artificial. Bom, durante o painel eles falaram também sobre o papel do Vale do Silício e a responsabilidade desse pessoal no desenvolvimento da inteligência artificial. O diretor espera que esse processo de pensamento e reflexão continue, que isso siga. Ele diz assim: não estou dizendo que a história de Oppenheimer oferece respostas fáceis para essas perguntas, mas pelo menos pode mostrar onde estão algumas dessas responsabilidades e como as pessoas respiram e pensam. Ok, qual é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Os comentários do diretor vêm em um momento importantíssimo da indústria do entretenimento, com as disputas trabalhistas acontecendo nos Estados Unidos, a greve do SAG-AFTRA, que é o Sindicato dos Atores de Hollywood. A questão da IA e esse impacto nas práticas trabalhistas é uma preocupação central para os sindicatos e principalmente para os profissionais da indústria de entretenimento. Durante a entrevista, esse painel, o Christopher Nolan também discutiu como os avanços na física quântica e na domesticação do átomo podem levar a uma reexaminação contínua do tema de Oppenheimer. Ele mencionou que os pesquisadores de IA estão considerando esse momento como seu próprio Oppenheimer, refletindo sobre essas responsabilidades que os cientistas têm quando eles desenvolvem essas novas tecnologias. Em um artigo também publicado pelo New York Times em maio desse ano, o pioneiro da IA, Dr. Geoffrey Hinton, lamentou o trabalho da sua vida. O trabalho de Hinton na Universidade de Toronto lançou as bases para o investimento da indústria de tecnologia e inteligência artificial generativa que alimenta os chatbots como o Bard, o ChatGPT, o Bing, entre outros. E ele diz assim: eu me consolo com a desculpa normal. Se eu não tivesse feito isso, alguém teria feito. É difícil ver como impedir os maus agentes usarem a tecnologia para coisas ruins. E também o autor John C. Lennox, autor do livro 2084, que inclusive eu estou lendo no momento, ele disse que faz mais sentido a gente comparar a IA à energia nuclear do que a eletricidade. Até a Casa Branca soltou um comunicado recente com alguns pontos que cruzam diretamente com os princípios de IA de Asilomar. Como, por exemplo, as empresas têm que se comprometer a compartilhar informações com o setor e com governos, sociedade civil e academia sobre o gerenciamento de riscos de IA, priorizar a pesquisa sobre os riscos sociais que os sistemas de IA podem representar, inclusive para evitar preconceitos e discriminação prejudiciais e proteger a privacidade, e desenvolver mecanismos técnicos robustos para garantir que os usuários saibam quando o conteúdo é gerado por IA ou não, entre diversos outros, que cruzam também com os princípios de Asilomar de alguns anos atrás. Bom, gente, a minha missão hoje como produtor de conteúdo, falando de tecnologia, de inovação, de cripto, Web3, de IA, é sempre trazer um viés positivo, um olhar otimista sobre essas coisas. Mas isso não quer dizer que o viés negativo não exista. Todos os temas que eu trago aqui também são alertas importantes e reflexões para o momento em que a gente vive. E essa, aproveitando o gancho do filme Oppenheimer, não é diferente. E citando o próprio Oppenheimer, o otimista pensa que esse é o melhor de todos os mundos possíveis. O pessimista receia que isso seja verdade. Robert Oppenheimer. Obrigado, pessoal, e até a próxima.